Vivemos uma relação de dependência com a energia. É quase impossível imaginar viver sem ela. E a escassez de água por falta de chuva nos reservatórios onde estão as usinas tornou esse problema ainda pior. Mas você já parou para pensar como a energia chega até a sua casa? Qual o caminho percorrido para que você possa, nesse momento, por exemplo, estar assistindo TV? Os rios são importantes para a natureza e para o homem. E foi o homem que aprendeu a usar a força das águas para gerar energia elétrica por meio das usinas. Elas movimentam turbinas que ativam geradores. Depois de produzida, a energia vai para as cidades por essas linhas e torres de transmissão, que podem ser vistas nas estradas. Durante a transmissão, a voltagem é diminuída. Ela sai da usina com 750 mil volts, passa pelas torres e chega a uma subestação. Durante esse percurso, já chega com 138 mil volts. São dois circuitos que funcionam ao mesmo tempo. Caso aconteça um problema com um deles, o outro continua o serviço de abastecimento para atender a cidade. Nesta sala de comando de uma das 3 subestações que funcionam em Tatuí, o técnico de manutenção explica que tudo é controlado pelo centro de operações da empresa, que fica em Campinas. Daqui me diz qual foi a parte da cidade que desligou e qual está sem energia. E a gente procura fazer o mais rápido possível o restabelecimento, certo? Já vai focado naquele ponto que está fora o alimentador. O sistema digitalizado ele faz toda essa parte de verificação e restabelecimento automático. No transformador de potência, a voltagem é diminuída em 1000 vezes até chegar a um outro transformador, o de rede. Neste caso, com 13.800 volts, aqueles que são vistos nos quarteirões das casas. Para entrar na casa, a Érica precisa da energia elétrica, caso contrário, o portão não abre. Na sala, ela e o marido assistem televisão. E não para por aí. Ele precisa usar o notebook, ela o micro-ondas, para deixar tudo pronto na cozinha. Aqui é essencial. Ficamos reféns da energia, porque filho com tablet, tem celular, portão elétrico, tudo dependemos da energia, né? Em qualquer interrupção que a gente tem, a gente já sente a falta de luz e outros utensílios, que hoje em dia tudo é baseado na energia elétrica, não tem como ficar sem. Mas será que dá mesmo para economizar num país em desenvolvimento, com muito por fazer? Com um consumo médio de energia ainda baixo comparado à Europa ou Estados Unidos? Até que ponto isso é possível? Nós podíamos estar reduzindo de 30% a 40%, né, do nosso consumo no total. É bastante possível que a gente faça isso a custos menores do que custos de gerar eletricidade. Era possível. Ainda é. Esta dona de casa se refere ao racionamento de energia de 11 anos atrás, quando o Brasil passou por uma séria crise de abastecimento. Na época, ela foi obrigada a reduzir o consumo mensal do apartamento a 200 kW. De lá para cá, a família não aumentou. Uma filha até foi morar em outra cidade, mas a última conta, 318 kW. E houve algumas acima de 400. Eu não tinha noção de que eu estava gastando tanta luz assim. É verdade que chegaram algumas novidades eletrodomésticas, mas também houve um certo relaxamento. Eu acho que a gente está cada vez mais dependente da luz elétrica, né? Se a luz acaba de madrugada, eu acordo e não consigo dormir enquanto a luz não volta. O consumo residencial representa 26% do total no Brasil. Comércio, serviços públicos e áreas rurais, 31%. A indústria é o setor que mais consome, quase 43%. Ela precisa se modernizar, ganhar eficiência e deveria buscar novos caminhos, diz este estudioso do assunto. Uma indústria crescentemente se concentrando em bens que, para serem produzidos,
requerem muita energia. Um país que produz alumínio, exporta alumínio, ao invés de exportar bicicleta de alumínio, está fazendo um mau negócio. Não há milagre, é um preço energético. Agora, há soluções inteligentes, não é? Eu acho que há soluções melhores, soluções piores, há um consumismo exagerado, a gente usa equipamentos superdimensionados para a nossa necessidade, usa mal os equipamentos, quer dizer, isso tudo pode melhorar. No total, são quase 118 milhões de quilowatts de capacidade instalada, 70% energia hidrelétrica. Considerada limpa porque não emite gases, não gera resíduos. Sua mais completa tradução está comemorando 30 anos. Itaipu segue sendo a maior unidade geradora de energia elétrica no mundo, responsável por 1/6 do abastecimento do Brasil. Mas ela é uma obra de outra era, a era do progresso a qualquer custo, custo ambiental, inclusive. A área alagada pela barragem é equivalente a 4 baías da Guanabara. Deixou debaixo d'água mais de 8.500 propriedades rurais e urbanas, só do lado brasileiro. Grandes reservatórios dão segurança, garantem geração estável o ano inteiro. No sistema atual, o fio d'água, isso não existe. É uma hidrelétrica que praticamente não estoca água para não alagar grandes extensões. A produção de energia é muito variável, porque depende da quantidade de água dos rios em cada época do ano. Eu vou aumentando a minha geração ou abaixando de acordo com o volume de água que está chegando. O alagamento é bem menor, mas existe. Nesta usina, em Minas, o leito do Rio Doce foi elevado. Alguns quilômetros rio acima, a vila de Soberbo desapareceu. Só restaram fotografias. Transferidos para um bairro novinho, os moradores não se conformam. Perderam suas raízes, eles reclamam. Meu marido plantava, que o quintal era espaçoso, grande, lá tinha bananeira, tinha goiabeira. Essa que é a grande barreira hoje para a expansão da geração hidrelétrica no Brasil. Não é falta de potencial, mas é o conflito ambiental que essa tecnologia começa a gerar. Em operação há 8 anos, a hidrelétrica ainda tenta completar projetos que garantam novas fontes de renda para a comunidade. Uma reativação econômica prevista em contrato. As exigências são cada vez maiores e isso exige um esforço maior, inclusive de responsabilidade socioambiental por parte dos empreendimentos e a gente tem que assumir. Até as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, enfrentam resistência. Só para a bacia do Rio Santo Antônio, em Minas, existem 22 projetos. Neste distrito, a palavra barragem virou palavrão. Não existe um estudo integrado dos impactos que esses empreendimentos vão provocar na região. Estariam em risco áreas baixas, produtivas, fazendas centenárias como a da família Costa, aqui reunida na produção de rapadura. Nossa Deus, complicado isso. Mas não vão indenizar? Não vão pagar? Ah, mas não tem dinheiro que paga isso não. Não tem não. No Brasil inteiro, restam 2/3 do potencial hidrelétrico a explorar. Metade disso na Amazônia, onde projetos como o Belo Monte, no Pará, mesmo adotando o sistema fio d'água, geram polêmica. O Brasil precisa ainda usar a hidroeletricidade. Eu não vejo como escapar disso. Embora cada vez o percentual de hidroeletricidade será menor. Podemos até não mais fazer as hidrelétricas, mas pagaremos por isso.